Disciplina da alma. O segredo estoico da serenidade. Vivemos em um mundo que exalta a pressa, a reação imediata e a conquista constante. Somos ensinados a correr, a competir, a provar nosso valor a cada instante. E, no entanto, por trás dessa corrida sem fim, existe um vazio silencioso que consome. O corpo se desgasta, a mente se agita, o coração perde o ritmo natural da vida. E no meio desse ruído, surge a pergunta inevitável: como encontrar serenidade em um mundo que não para de nos empurrar? Os estoicos tinham uma resposta: a disciplina da alma. Para eles, a verdadeira serenidade não vinha de um ambiente calmo, mas da capacidade de cultivar ordem dentro de si, mesmo quando tudo à volta era caos. A disciplina não era apenas uma questão de hábitos ou rotinas externas. Era uma arte interior, um exercício constante de vigilância da mente, de domínio das emoções, de alinhamento com o que realmente importa. Epicteto lembrava que não controlamos os acontecimentos, mas podemos sempre controlar nossa atitude diante deles. Essa é a essência da disciplina da alma: treinar a mente para não ser refém do acaso, mas senhora de si mesma. Não se trata de rigidez, mas de firmeza. Não é frieza, mas clareza. É aprender a responder à vida com equilíbrio, em vez de ser arrastado por impulsos. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia para si mesmo em meio às guerras e tragédias: seja como a rocha contra a qual as ondas se quebram, mas que permanece firme. Essa imagem revela a serenidade conquistada pela disciplina. Não importa quantas ondas se levantem, a alma disciplinada não cede ao desespero, porque aprendeu a diferenciar entre o que está sob seu poder e o que pertence ao fluxo incontrolável da vida. A serenidade, nesse sentido, não é ausência de problemas, mas presença de sabedoria. É a capacidade de viver intensamente sem se deixar consumir pelo que foge ao controle. É a arte de estar no mundo sem ser dominado por ele. Para isso, a disciplina é indispensável. Uma mente indisciplinada é como um barco à deriva, levado pelo vento de cada emoção, perdido nas correntezas de cada pensamento. Uma mente disciplinada, por outro lado, é como um timoneiro firme que conduz sua embarcação mesmo em mares turbulentos. Este vídeo é um convite a mergulhar nesse segredo estoico, descobrir como a disciplina da alma pode nos levar à serenidade verdadeira. Vamos explorar como a vigilância interior, o silêncio consciente, a clareza de pensamento e a prática diária nos permitem viver de forma mais leve, mais livre e mais plena. Você não precisa de um mundo perfeito para ter paz. Precisa sim da coragem de treinar sua alma dia após dia, até que ela se torne sua fortaleza inabalável. Prepare-se para percorrer um caminho de 15 reflexões estoicas que revelarão como a disciplina interior pode transformar não apenas a forma como você enfrenta os desafios, mas também a forma como você habita a si mesmo. Porque no fim, a serenidade não está em esperar que o mundo se aquiete, mas em aprender a cultivar o silêncio e a força dentro da própria alma. O que é a disciplina da alma? Quando ouvimos a palavra disciplina, quase sempre pensamos em regras rígidas, em uma rotina inflexível, em esforços externos que exigem controle absoluto do corpo e da mente. No entanto, os estoicos falavam de uma disciplina mais profunda, uma disciplina que não se mede por horários ou por obrigações impostas, mas que nasce no centro da consciência. A disciplina da alma. Ela não é feita de correntes, mas de escolhas. Não é prisão, mas libertação. É a capacidade de manter a ordem interior mesmo quando o mundo ao redor insiste em ser caótico. Epicteto explicava que a essência da vida não está em moldar os acontecimentos à nossa vontade, mas em moldar a nossa alma para enfrentar os acontecimentos como eles são. Essa disciplina é um exercício diário de percepção, no qual aprendemos a distinguir o que está sob nosso controle do que não está. Quando a mente se acostuma a essa distinção, deixa de ser arrastada por ilusões. A alma disciplinada não perde tempo tentando mudar o incontrolável. Ela concentra sua energia em fortalecer o que depende dela mesma. Mas o que exatamente compõe essa disciplina da alma? Não é apenas a capacidade de resistir a tentações ou de cumprir obrigações. É algo mais sutil e ao mesmo tempo mais poderoso.
É vigiar seus próprios pensamentos. É dominar suas reações. É cultivar a serenidade mesmo quando a realidade parece injusta. É perceber que a verdadeira fortaleza não está em resistir a inimigos externos, mas em vencer as batalhas internas que nos corroem em silêncio. A ansiedade, o medo, a insegurança, o orgulho. Marco Aurélio comparava a mente disciplinada a uma fortaleza interior. Não importa quantos ataques viessem de fora, ela se mantinha intacta porque era protegida por muros construídos de clareza, calma e virtude. Essa imagem nos convida a pensar: que tipo de muralhas estamos erguendo dentro de nós? São muralhas frágeis, feitas de ilusões e desejos passageiros que ruem ao primeiro sopro de contrariedade? Ou são muralhas firmes, erguidas na disciplina de quem sabe que a serenidade não depende do que acontece, mas de como se responde ao que acontece? A disciplina da alma também não é a ausência de emoção, como muitos podem pensar. O estoico não é um ser frio, desprovido de sentimentos. Pelo contrário, ele sente, mas não se deixa escravizar pelo que sente. Ele vive, mas não é escravo da vida. Essa disciplina é, portanto, a arte de equilibrar. É permitir que as emoções passem, mas não determinem. É ouvir os pensamentos, mas não se confundir com eles. É agir com coragem, mesmo quando o medo está presente. Praticar a disciplina da alma é como aprender a conduzir uma carruagem puxada por cavalos indomáveis. Se o condutor não tem firmeza, a carruagem será arrastada em qualquer direção, correndo o risco de se perder. Mas se ele sabe segurar as rédeas, pode conduzir a força dos cavalos com maestria, levando-os para o destino certo. Da mesma forma, a mente indisciplinada é arrastada por impulsos, enquanto a mente disciplinada transforma cada impulso em energia para avançar. Essa disciplina, no entanto, não nasce do nada. Ela precisa ser cultivada diariamente, como quem rega uma semente. Pequenas escolhas constroem grandes fortalezas. Cada vez que você opta por não se abalar diante de uma crítica, fortalece sua disciplina. Cada vez que escolhe o silêncio em vez da reação impulsiva, ergue mais uma pedra em sua fortaleza interior. Cada vez que decide não se deixar dominar pelo medo, mas agir apesar dele, sua alma se torna mais disciplinada e, por isso, mais livre. No fim, compreender o que é a disciplina da alma é reconhecer que a serenidade não é um presente que nos é dado, mas uma conquista que se ergue dentro de nós. Não é esperar que o mundo se torne mais fácil, mas treinar a si mesmo para permanecer firme diante das ondas inevitáveis da existência. É um trabalho silencioso, invisível aos olhos de fora, mas que transforma completamente a forma como vivemos por dentro. A diferença entre controlar e dominar-se. Há uma diferença profunda entre tentar controlar o mundo e aprender a dominar a si mesmo. A maioria das pessoas passa a vida buscando controle, querem controlar resultados, controlar o comportamento dos outros, controlar o rumo dos acontecimentos. Mas esse tipo de controle é uma ilusão frágil, porque se apoia em algo que nunca esteve realmente em nossas mãos. O verdadeiro poder, ensinavam os estoicos, não está em controlar, mas em dominar-se. E é essa diferença que separa a mente inquieta da mente serena. Quando tentamos controlar o que está fora de nós, entramos em uma guerra sem fim. O mundo não obedece aos nossos desejos. Pessoas têm opiniões próprias. Circunstâncias mudam sem aviso. Eventos inesperados sempre surgem. Lutar contra isso gera frustração, ansiedade e um sentimento constante de impotência. É como tentar segurar a água entre os dedos. Quanto mais força colocamos, mais rápido ela escorre. O controle externo é sempre uma promessa não cumprida. Dominar-se, por outro lado, é voltar os olhos para dentro e reconhecer que, mesmo diante do caos, há um espaço onde o poder permanece intacto. O espaço das nossas escolhas. Epicteto repetia a seus alunos que a liberdade verdadeira nasce quando diferenciamos entre o que depende de nós e o que não depende. Essa distinção simples é revolucionária, porque transforma a forma como lidamos com a vida. Em vez de se debater contra o inevitável, o estoico concentra sua energia em moldar a si mesmo. Dominar-se significa governar as próprias emoções,
Não permitir que a raiva tome decisões em seu lugar. Não deixar que o medo paralise a ação. Não ceder à ansiedade que deseja resolver o futuro agora. Significa olhar para a realidade com clareza, sem os filtros distorcidos do desejo e da aversão. É a força de dizer a si mesmo: não posso controlar os ventos, mas posso ajustar minhas velas. Essa postura não elimina os problemas, mas muda radicalmente a maneira de enfrentá-los. Marco Aurélio, no auge de seu poder como imperador, tinha consciência de que controlar Roma inteira era impossível. Ele não podia impedir doenças, traições ou derrotas, mas ele podia manter sua mente firme, sua vontade clara, sua conduta alinhada à virtude. Esse domínio interior era a sua verdadeira coroa, mais valiosa do que qualquer título externo. Sua grandeza não estava em controlar um império, mas em não ser escravo das próprias paixões. Essa diferença entre controlar e dominar-se é o que define a serenidade estoica. Quem busca controle externo vive em constante agitação, porque tudo pode escapar a qualquer momento. Quem busca domínio interno encontra liberdade, porque nada pode arrancar a força que já está consolidada dentro. O primeiro vive como refém das circunstâncias. O segundo caminha como senhor de si, independente do que aconteça. Dominar-se exige disciplina. Não é um estado natural, mas um exercício diário. Cada vez que resistimos ao impulso de reagir sem pensar, fortalecemos esse domínio. Cada vez que escolhemos agir com calma diante do inesperado, provamos que nossa mente está no comando. Cada vez que deixamos de exigir que o mundo se curve aos nossos desejos e aceitamos o que ele traz, nos tornamos mais livres. No fim, o segredo da serenidade não está em organizar o mundo externo, mas em ordenar o mundo interno. Controlar é uma corrida sem fim, dominar-se é um caminho de liberdade. E quando essa distinção se torna clara, a alma descobre que a paz nunca esteve em mudar o que está fora, mas em aprender a habitar a si mesma com firmeza e equilíbrio. Serenidade não é fraqueza, é força. Muitos confundem serenidade com passividade. Acreditam que a pessoa serena é alguém que aceita tudo sem reagir, alguém que não luta, que não enfrenta, que se cala diante das dificuldades. Mas essa visão é superficial e não reflete a essência do que os estoicos chamavam de tranquilidade da alma. A serenidade verdadeira não é a ausência de ação, mas a presença de força interior. É justamente porque o indivíduo é forte que ele pode permanecer calmo em meio à tempestade. Imagine um rio caudaloso. Em sua superfície, a água pode parecer agitada, com ondas e redemoinhos. Mas nas profundezas, existe uma corrente firme, constante, que não se altera facilmente. Assim é a serenidade do espírito estoico. Por fora, o mundo pode gritar, a vida pode se agitar, as circunstâncias podem tentar arrastar, mas por dentro existe uma firmeza que não se rompe, porque foi construída na disciplina da alma. Essa firmeza é força, não fraqueza. Epicteto dizia que suportar com serenidade as dificuldades é o verdadeiro sinal de grandeza. Qualquer pessoa pode gritar quando está com raiva, chorar quando está frustrada, desmoronar quando está cansada. Mas poucos conseguem permanecer serenos quando tudo parece desmoronar. A serenidade exige coragem, exige autocontrole, exige maturidade. É a arte de não se perder de si mesmo quando tudo ao redor tenta nos arrancar do eixo. Aqueles que acreditam que serenidade é fraqueza confundem explosão emocional com poder. Mas o verdadeiro poder não está em levantar a voz, nem em reagir com violência, nem em se desesperar. O verdadeiro poder está em manter a mente clara, a voz firme e o coração tranquilo, mesmo quando o caos se impõe. Serenidade é ter domínio de si, e dominar a si mesmo é a maior das forças. Marco Aurélio enfrentou guerras, pestes, conspirações políticas e perdas pessoais devastadoras. Qualquer outro poderia ter sucumbido ao desespero, mas o que o tornava um líder respeitado não era apenas sua posição de imperador, mas sua capacidade de manter a serenidade mesmo diante do insuportável. Ele compreendia que reagir com desespero não resolvia os problemas. Sua calma era a sua estratégia,
Sua serenidade era a sua arma. Ser sereno não é se conformar com a injustiça, não é aceitar abusos ou se submeter ao que é errado. É justamente o contrário. É agir com clareza e firmeza, sem se deixar manipular pelas paixões que tornam os homens cegos. Um espírito sereno pode dizer não com mais força do que uma voz gritando de raiva. Pode tomar decisões mais acertadas, porque não está envenenado pela ansiedade. Pode caminhar com passos firmes, porque não se deixa desequilibrar por cada pedra no caminho. A serenidade também não significa ausência de dor. O estoico sente, sofre, se entristece, mas não permite que esses sentimentos definam o rumo de sua vida. Ele reconhece que a dor é parte da existência, mas escolhe não se tornar escravo dela. E é justamente nessa escolha que se manifesta sua força. Ao não se deixar dominar, prova que a serenidade é uma conquista ativa, fruto de disciplina e coragem. Quando você compreende que a serenidade não é fraqueza, mas força, começa a olhar para os desafios de outro modo. Cada provocação se torna um treino para sua calma. Cada perda é um exercício de aceitação. Cada dificuldade é uma chance de mostrar a si mesmo que você é maior do que as circunstâncias. O mundo espera que você desmorone. A serenidade mostra que você permanece de pé. No fim, a verdadeira força não é aquela que faz barulho, mas a que permanece silenciosa e firme. A serenidade não é a ausência de reação, mas a escolha consciente de reagir com clareza. É o estado de quem encontrou em si mesmo um espaço inviolável, um território de paz que não depende do caos lá fora. É nessa força silenciosa que o estoico encontra sua liberdade. O silêncio como mestre interior. O silêncio, para os estoicos, não era apenas ausência de palavras, mas presença de consciência. Num mundo barulhento, onde opiniões, distrações e estímulos competem pela nossa atenção a cada instante, o silêncio é um refúgio, mas não apenas um refúgio de descanso. É um mestre. É no silêncio que a alma se revela, que os pensamentos são colocados em ordem e que a sabedoria pode ser ouvida sem ruído. Muitos temem o silêncio porque nele não há onde se esconder. Enquanto estamos rodeados de barulho, podemos disfarçar as dúvidas, anestesiar as dores, ignorar as contradições internas. Mas quando o barulho cessa, somos obrigados a encarar quem realmente somos. É nesse confronto íntimo que começa a verdadeira disciplina da alma. Porque o silêncio nos mostra o que está escondido sob a pressa, sob as máscaras sociais, sob os desejos desordenados. Epicteto ensinava que o homem livre é aquele que não teme estar sozinho consigo mesmo. O silêncio é, portanto, o exercício de permanecer diante de si, sem precisar da aprovação dos outros, sem depender de distrações externas. E ao contrário do que muitos pensam, isso não é vazio. O silêncio é cheio de revelações, porque nos devolve o contato com o essencial. Marco Aurélio registrava em suas meditações momentos de reflexão silenciosa. Para ele, calar-se não era passividade, mas clareza. Era nesse espaço de quietude que ele alinhava seus pensamentos à razão e fortalecia sua determinação. O silêncio, então, não é uma fuga do mundo, mas um retorno à sua essência para poder enfrentá-lo de forma mais sábia. Na prática, cultivar o silêncio como mestre interior significa criar momentos diários de pausa, onde não buscamos respostas prontas, mas apenas observamos. Observar os próprios pensamentos sem se identificar com eles. Observar as próprias emoções sem se deixar arrastar. Observar a vida passando, entendendo que somos parte dela e não seus controladores absolutos. Esse exercício simples, mas profundo, treina a mente para a serenidade. O silêncio também nos ensina a medir palavras. Quantas vezes falamos por impulso e depois nos arrependemos? Quantas vezes reagimos sem pensar e alimentamos conflitos desnecessários? O silêncio nos mostra que não é preciso responder a tudo, que não é necessário disputar todas as batalhas, que muitas vezes o maior sinal de força é a calma de quem não se apressa em provar nada. No entanto, não se trata de buscar um silêncio forçado, mas de um silêncio consciente. Não é sufocar palavras,
mas escolher quando elas realmente são necessárias. Não é calar sentimentos, mas saber a hora certa de expressá-los. Esse equilíbrio faz do silêncio um mestre paciente, que nos ensina a ouvir mais, compreender melhor e agir com mais sabedoria. O mundo moderno nos bombardeia com ruído constante, e é por isso que o silêncio é ainda mais valioso. Ele se torna uma forma de resistência, uma maneira de recuperar a clareza em meio à confusão. Quem cultiva o silêncio interior descobre que pode estar em paz, mesmo cercado de caos. Descobre que a verdadeira voz que importa não vem de fora, mas da própria consciência alinhada à razão. No fim, o silêncio como mestre interior nos conduz a uma percepção clara. Não precisamos preencher todos os vazios com palavras, nem todas as pausas com ruídos. O silêncio não é ausência, mas presença. É o espaço onde encontramos serenidade, onde aprendemos a nos dominar e onde nos aproximamos do que os estoicos chamavam de viver em conformidade com a natureza. O silêncio, mais do que um estado, é uma disciplina da alma. A serenidade diante da adversidade. A verdadeira medida da serenidade não aparece nos dias calmos, mas nos momentos em que a vida coloca diante de nós os ventos mais fortes. É fácil parecer equilibrado quando tudo está em ordem, mas o que define a disciplina da alma é a capacidade de permanecer firme quando o mundo parece desabar. Para os estoicos, a adversidade não era inimiga, mas uma oportunidade de treinar a mente e provar a si mesmo que a serenidade é uma força que não depende das circunstâncias. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a maneira como escolhemos interpretá-las. Isso significa que a adversidade em si não carrega um peso fixo. Ela só ganha o peso que damos a ela. Um mesmo evento pode destruir uma pessoa e fortalecer outra, dependendo da forma como cada uma decide encarar a situação. A disciplina da alma nos ensina que a adversidade é o campo onde podemos praticar a coragem, a paciência, a resiliência. Marco Aurélio enfrentava epidemias, guerras e traições políticas. Qualquer um poderia sucumbir ao desespero, mas ele entendia que o imperador não controlava o rumo dos acontecimentos, apenas sua resposta a eles. Sua serenidade não era indiferença, mas clareza. A clareza de que perder o controle de si diante da dor só ampliaria a dor. Essa postura nos ensina que não é a ausência de problemas que revela a força, mas a forma como nos posicionamos diante deles. A adversidade também revela nossos apegos. Quando algo nos desestabiliza profundamente, é sinal de que estávamos depositando segurança em algo que, na verdade, nunca foi garantido. Pode ser dinheiro, relacionamentos, status ou até mesmo planos cuidadosamente elaborados. A serenidade estoica nos lembra que nada externo é definitivo, e por isso não podemos ancorar nossa paz em coisas instáveis. A única âncora segura é o domínio de si mesmo. Essa visão não significa ignorar as dores da vida, mas encará-las com lucidez. A serenidade diante da adversidade é aceitar que o sofrimento é parte da existência e, ao mesmo tempo, escolher não se deixar paralisar por ele. É atravessar a tempestade sem permitir que ela apague o fogo interior. É reconhecer que não temos poder sobre o vento, mas temos poder sobre as velas. Na prática, cultivar essa serenidade significa treinar a mente todos os dias em pequenas coisas. É não se abalar por contratempos banais, como filas longas ou opiniões contrárias, porque são nesses momentos aparentemente insignificantes que preparamos a alma para os grandes desafios. Quem se deixa perturbar pelo mínimo dificilmente resistirá ao máximo. Já aquele que pratica a calma nas pequenas contrariedades vai fortalecendo um músculo interior que estará pronto quando a vida trouxer dores maiores. A adversidade também nos convida a uma mudança de perspectiva. Em vez de nos perguntarmos por que isso está acontecendo comigo, o olhar sereno se volta para como posso crescer com isso. Essa simples mudança transforma o peso em aprendizado, a dor em ferramenta, a dificuldade em mestre. Assim, o que antes parecia fardo passa a ser visto como um treino da alma. No fim, a serenidade diante da adversidade é o testemunho de que somos maiores do que as circunstâncias. Ela não elimina a dor, mas nos dá força para atravessá-la,
não apaga o sofrimento, mas impede que ele nos destrua. É essa serenidade que os estoicos chamavam de liberdade, a capacidade de permanecer senhor de si mesmo, mesmo quando tudo ao redor parece estar em ruínas. A liberdade interior que ninguém pode tirar. Entre todas as riquezas, há uma que os estoicos consideravam intocável: a liberdade interior. Enquanto o mundo externo pode nos roubar bens, relacionamentos, status ou até mesmo a saúde, existe um espaço dentro de nós que permanece livre, desde que aprendamos a cultivá-lo. Essa é a liberdade de escolher como reagir, de decidir o que pensar, de manter a mente em paz mesmo quando o corpo é acorrentado. Epicteto é o exemplo mais marcante dessa verdade. Ele nasceu escravo, privado de direitos, sem poder escolher onde viver ou o que fazer. No entanto, apesar das correntes externas, mantinha sua mente inviolável. Dizia que ninguém poderia forçá-lo a pensar algo que não desejasse, nem a acreditar em algo contra sua razão. Ele compreendia que a liberdade verdadeira não está no corpo, mas na alma. E é por isso que podia afirmar que, mesmo em cativeiro, era mais livre que muitos homens que viviam fora das correntes, mas escravos de seus desejos e medos. Essa liberdade interior é um poder silencioso. Não aparece nos discursos inflamados, nem precisa ser reconhecida pelos outros. É um território que só você pode governar. Quando alguém tenta te ofender, por exemplo, essa pessoa só terá poder se você permitir que suas palavras penetrem no seu íntimo. Se você decide não dar esse poder, mantém a liberdade de não se abalar. Quando a vida traz perdas inevitáveis, a liberdade interior está em escolher não se tornar refém do desespero, mas caminhar com aceitação. Marco Aurélio refletia constantemente sobre essa ideia em suas meditações. Como imperador, tinha a ilusão de poder absoluto, mas sabia que, na prática, não controlava quase nada. Não podia evitar a morte dos que amava, nem impedir a corrupção de muitos políticos, nem garantir vitórias em todas as batalhas. O que ele realmente podia controlar era sua mente, e isso bastava. Ele entendia que a verdadeira coroa de um homem não é a que brilha sobre a cabeça, mas a que sustenta sua consciência. A liberdade interior também se manifesta quando paramos de viver para agradar os outros. Quantos se tornam escravos da opinião alheia, moldando cada gesto para conquistar aprovação? O estoico rompe com essa prisão invisível ao perceber que a opinião externa é instável e incontrolável. A verdadeira liberdade está em agir de acordo com a razão e a virtude, mesmo que isso desagrade a muitos. Essa coragem de ser fiel a si mesmo é o que dá ao espírito uma força inquebrantável. Essa liberdade, no entanto, não é conquistada de uma vez. Ela exige treino constante. Cada vez que você escolhe não reagir a uma provocação, fortalece sua autonomia. Cada vez que decide não se deixar dominar pelo desejo, expande seu domínio sobre si mesmo. Cada vez que aceita a realidade em vez de lutar contra o inevitável, prova que está livre por dentro. É um exercício diário de resistência que constrói uma fortaleza interior impossível de ser derrubada. No fundo, essa é a mensagem mais poderosa da filosofia estoica. Ninguém pode te aprisionar se você dominar a si mesmo. O corpo pode estar sujeito às condições externas, mas a alma permanece inviolável. Essa é a liberdade que nenhum tirano pode roubar, que nenhuma perda pode apagar, que nenhuma dor pode destruir. É a liberdade de permanecer senhor de si, aconteça o que acontecer. E quando essa liberdade interior é cultivada, descobrimos que já possuímos o que buscamos. A serenidade deixa de ser um ideal distante e passa a ser uma realidade presente. A vida pode ser dura, injusta e imprevisível, mas o espírito disciplinado é livre. E essa liberdade é a maior de todas as vitórias. O valor de escolher a virtude acima do prazer. Na busca humana, poucos enganos são tão comuns quanto confundir prazer com felicidade. Vivemos em uma sociedade que nos incentiva a perseguir sensações imediatas. Conforto, distrações, consumo, validação. Mas para os estoicos, o prazer nunca foi o objetivo da vida. O verdadeiro propósito era a virtude, e nela residia a liberdade e a serenidade. Escolher a virtude acima do prazer é escolher aquilo que permanece, e não aquilo que passa.
Epicteto dizia que não há nada de errado em sentir prazer, mas que se tornar escravo dele é a pior forma de prisão. Quando alguém depende de prazeres externos para se sentir bem, se torna vulnerável a tudo o que está fora do seu controle. Basta que o prazer não esteja disponível e a mente entra em colapso. A virtude, ao contrário, não depende de nada externo. Ela é construída dentro da alma e, por isso, é indestrutível. Marco Aurélio refletia que o prazer é fugaz, mas a virtude é eterna. Comer em excesso pode dar satisfação momentânea, mas gera desequilíbrio. Buscar elogios pode alimentar o ego por instantes, mas escraviza a vida ao julgamento alheio. Já agir com justiça, falar com honestidade, escolher a coragem diante do medo. Esses atos fortalecem a alma e não se desgastam com o tempo. O prazer acaba, mas a virtude permanece como alicerce. Colocar a virtude acima do prazer é também uma questão de perspectiva. Quando se busca apenas prazer, o horizonte é curto. A mente se ocupa com o agora imediato, sem pensar nas consequências. Já quem escolhe a virtude vê além. Considera como cada ação molda o caráter, como cada decisão define quem se está se tornando. A disciplina da alma está em abrir mão de um prazer passageiro para conquistar uma integridade duradoura. Não é fácil, porque o prazer grita e a virtude sussurra. O prazer oferece recompensas rápidas, enquanto a virtude exige paciência. O prazer seduz com brilho imediato, mas a virtude se constrói em silêncio, com esforço constante. No entanto, a vida prova que apenas a virtude dá frutos reais. Uma alma viciada em prazeres se enfraquece. Uma alma treinada na virtude se fortalece. Isso não significa negar todo o prazer, mas saber colocá-lo em seu devido lugar. O estoico não foge do prazer como se fosse um inimigo, mas não permite que ele seja senhor. Ele desfruta do que a vida oferece com gratidão, mas não se perde se isso lhe for retirado. Ele não busca prazeres como quem busca ar para respirar, mas os recebe como quem recebe um presente, com alegria, mas também com desapego. A verdadeira liberdade está justamente aí. Ser capaz de viver plenamente, mesmo sem os prazeres que muitos consideram indispensáveis. Quem precisa deles para se sentir bem nunca é livre. Quem sabe viver pela virtude encontra serenidade em qualquer circunstância. Escolher a virtude acima do prazer é escolher não ser escravo de nada, nem de ninguém. No fim, o valor dessa escolha se revela na paz que ela proporciona. O prazer deixa vazio depois que passa. A virtude enche a vida de sentido duradouro. O prazer busca sempre mais, como um poço sem fundo. A virtude satisfaz porque está ligada ao que é essencial. O prazer seduz por instantes. A virtude transforma para sempre. É por isso que os estoicos insistiam. Viver bem não é viver em busca de prazeres, mas viver em busca da excelência moral, da coragem, da justiça, da temperança e da sabedoria. A coragem de enfrentar a si mesmo. Entre todas as batalhas que um ser humano pode enfrentar, a mais difícil não acontece contra inimigos externos, mas dentro da própria mente. Enfrentar a si mesmo exige uma coragem rara, porque significa olhar para os próprios medos, fraquezas e contradições sem máscaras, sem desculpas e sem fuga. Os estoicos sabiam que sem esse enfrentamento não existe serenidade verdadeira. A disciplina da alma só se consolida quando temos a ousadia de encarar nossa própria sombra. A maioria prefere fugir desse confronto interno. Corremos atrás de distrações, nos afogamos em compromissos, nos anestesiamos com prazeres, tudo para não encarar o silêncio que revela quem somos de verdade. Mas quanto mais evitamos olhar para dentro, mais prisioneiros nos tornamos de nós mesmos. O que não é enfrentado, cresce em silêncio. O medo que não é reconhecido se transforma em paralisia. A ferida que não é olhada se torna veneno. Epicteto ensinava que nada é mais perigoso do que um homem que não conhece a si mesmo, porque esse homem será sempre levado pelos ventos externos, pelas opiniões alheias, pelos desejos que não compreende. Já aquele que tem coragem de enfrentar sua própria mente, ainda que descubra verdades dolorosas, conquista uma liberdade que ninguém pode tirar. Conhecer a si mesmo é doloroso, mas é libertador.
Marco Aurélio escrevia em suas meditações como se falasse consigo mesmo. Em suas páginas, não havia espaço para vanglórias, mas para correções. Ele se apontava falhas, lembrava de suas fraquezas, confrontava seus próprios pensamentos. Isso era coragem. Não era a coragem de quem enfrenta exércitos, mas de quem ousa olhar no espelho da alma e dizer: aqui eu preciso mudar. Essa coragem silenciosa é a raiz de toda transformação. Enfrentar a si mesmo também significa reconhecer limitações sem se condenar. A coragem não está em negar as falhas, mas em aceitá-las como parte do caminho de crescimento. O estoico não se vê como um ser perfeito, mas como um aprendiz constante. Ele não foge de suas imperfeições, porque entende que cada fraqueza é uma oportunidade de fortalecer a disciplina da alma. Esse enfrentamento exige sinceridade brutal. Quantas vezes culpamos os outros por dores que nascem em nós? Quantas vezes apontamos inimigos externos para não admitir que o verdadeiro inimigo habita dentro? A coragem de enfrentar a si mesmo quebra esse ciclo. É assumir responsabilidade total pela própria vida. É dizer: não posso mudar os outros, mas posso mudar a mim. Esse é o ponto em que a liberdade interior começa a florescer. A prática estoica de revisar o dia ao anoitecer é um exemplo disso. Os filósofos recomendavam olhar para as próprias ações antes de dormir e perguntar: onde fui sábio? Onde fui fraco? Onde poderia ter escolhido melhor? Esse exercício diário é um ato de coragem, porque obriga a mente a encarar sem filtros o que preferiria esconder. Mas é justamente esse hábito que fortalece a alma e a aproxima da serenidade. No fim, a coragem de enfrentar a si mesmo é o alicerce de toda a vida filosófica. Porque não adianta dominar discursos, acumular conhecimento ou aparentar virtude se, por dentro, fugimos do que realmente somos. O estoico verdadeiro não teme esse encontro, porque sabe que cada olhar honesto para dentro é uma vitória sobre a ilusão. E cada vitória sobre a ilusão é um passo em direção à liberdade. A paz que nasce da aceitação. Muitas pessoas confundem aceitação com resignação. Acreditam que aceitar é desistir. É abaixar a cabeça, é se conformar com o que não gostam. Mas para os estoicos, aceitação é algo completamente diferente. É a arte de enxergar a realidade como ela é, sem ilusões, e encontrar paz justamente nesse contato direto com o real. É entender que lutar contra o que não se pode mudar é desperdiçar energia, enquanto abraçar a realidade é abrir espaço para a serenidade. Epicteto repetia incansavelmente a lição central: há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem. A aceitação nasce dessa distinção. Quando queremos controlar o incontrolável, nos enchemos de frustração, mas quando aceitamos que existem limites intransponíveis, descobrimos a liberdade de viver plenamente dentro do que é possível. A aceitação não é fraqueza, mas força. Não é submissão, mas sabedoria. Marco Aurélio, em meio às guerras e às perdas pessoais, escrevia para si mesmo: receba o que o destino traz como parte da ordem natural das coisas. Não era conformismo, mas clareza. Ele sabia que a vida tem um fluxo maior e que resistir a esse fluxo é como tentar impedir o mar de se mover. A aceitação permitia que ele mantivesse o equilíbrio, mesmo quando tudo parecia escapar de suas mãos. A paz que nasce da aceitação não elimina a dor, mas impede que a dor se torne desespero. Quando aceitamos a morte como parte da vida, a perda ainda dói, mas não destrói. Quando aceitamos que imprevistos acontecem, eles ainda exigem esforço, mas não nos arrastam para o caos. A aceitação é uma forma de alinhar a mente com a natureza, de caminhar junto ao fluxo, em vez de ser arrastado contra ele. Isso não significa que devemos nos tornar passivos. A aceitação estoica não nos convida à inércia, mas à ação lúcida. Devemos agir com coragem dentro do que está ao nosso alcance, mas sem desperdiçar vida tentando moldar o que não depende de nós. É como um arqueiro que se prepara, treina, mira com firmeza, mas que, uma vez solta a flecha, aceita que o vento, o alvo ou o acaso podem intervir. Ele faz sua parte com excelência e aceita o resultado sem se destruir.
Na vida prática, a aceitação pode ser exercida em situações simples. Quando o trânsito está lento, você não controla os carros, mas pode controlar a paciência. Quando alguém te critica injustamente, você não controla a opinião alheia, mas pode controlar sua reação. Quando os planos mudam de repente, você não controla o rumo da vida, mas pode escolher adaptar-se. Esses pequenos exercícios de aceitação constroem uma alma serena e resiliente. A paz que nasce da aceitação também nos liberta da tirania dos "e se?". Quantas vezes nos aprisionamos em pensamentos como "e se tivesse acontecido diferente? E se eu tivesse escolhido outro caminho?". Essas perguntas não têm fim e só geram inquietação, porque olham para o passado com desejo de mudá-lo. A aceitação corta essa corrente, lembrando que o passado não pode ser alterado, apenas compreendido. No fim, aceitar é confiar na vida. Não no sentido ingênuo de acreditar que tudo será como queremos, mas no sentido maduro de entender que tudo tem um lugar no fluxo do universo. A paz surge quando paramos de resistir ao inevitável e começamos a viver em harmonia com o que é. Essa é a serenidade que os estoicos buscavam. Não uma vida sem dores, mas uma alma que, mesmo diante da dor, permanece firme, clara e em paz. O estoicismo como prática diária. O estoicismo não foi criado para ser uma teoria distante, confinada a livros ou discursos filosóficos. Ele foi concebido como uma prática diária, um exercício constante que molda a mente e fortalece a alma. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia suas meditações não para impressionar ninguém, mas para treinar a si mesmo todos os dias. Epicteto não falava em ideias abstratas, mas em orientações práticas para enfrentar a vida real. Sêneca, em suas cartas, repetia que o aprendizado só tinha valor se fosse aplicado imediatamente no cotidiano. A verdadeira disciplina da alma, portanto, nasce do hábito de colocar a filosofia em ação. Esse treino diário pode começar de formas simples, mas consistentes. Ao acordar, por exemplo, os estoicos recomendavam preparar a mente para os desafios do dia. Marco Aurélio refletia que encontraria pessoas ingratas, arrogantes, invejosas, e se lembrava de que não podia controlar suas atitudes, apenas a sua própria. Esse exercício matinal de previsão não era pessimismo, mas fortalecimento. Ao prever as dificuldades, a mente se tornava mais resistente ao impacto. Durante o dia, a prática estoica se traduzia em atenção constante às próprias reações. Se alguém provocava, o exercício era pausar e lembrar-se: posso reagir com ira, mas também posso escolher a calma. Se um desejo forte surgia, a mente treinada se perguntava: isso é realmente necessário para minha felicidade ou é apenas uma ilusão passageira? Cada pequeno momento era um campo de treino para a alma. À noite, a prática se completava com a revisão do dia. Sêneca sugeria que antes de dormir, revisássemos nossas ações. Hoje fui justo? Onde me deixei levar pela raiva? Onde poderia ter agido melhor? Esse balanço não era para alimentar culpa, mas para fortalecer a disciplina. Assim como um atleta revê seus movimentos para corrigir falhas, o estoico revia sua conduta para se aprimorar. O estoicismo como prática diária também envolve cultivar a lembrança da finitude. Memento mori. Lembre-se de que vai morrer. Não é uma frase sombria, mas uma ferramenta de clareza. Cada vez que lembramos da brevidade da vida, nos tornamos mais atentos ao que realmente importa. Pequenas irritações perdem o peso e escolhas mais profundas ganham prioridade. Essa consciência diária nos ajuda a viver com mais propósito e menos desperdício. Outro exercício diário é o da gratidão. Os estoicos valorizavam profundamente a capacidade de reconhecer o que já temos, em vez de viver em busca incessante do que falta. Ao agradecer pelo simples fato de estar vivo, por ter saúde ou pela chance de aprender, a mente se fortalece contra a insatisfação crônica. Esse hábito muda a forma como encaramos o cotidiano, transformando até os momentos comuns em fontes de serenidade. O segredo, portanto, não está em grandes feitos ocasionais, mas na constância de pequenos exercícios. Assim como músculos só se fortalecem com treino regular, a alma só se torna disciplinada com práticas diárias.
E com o tempo, esses exercícios deixam de ser um esforço e se tornam parte natural do viver. A filosofia deixa de ser um recurso apenas em tempos de crise e passa a ser o tecido da vida cotidiana. No fim, o estoicismo como prática diária é um convite a transformar cada instante em aprendizado. É lembrar, a cada manhã, que a serenidade não é um dom distante, mas uma construção que começa em escolhas simples. É decidir, a cada situação, ser senhor de si, em vez de refém das circunstâncias. E a cada noite, reafirmar o compromisso de ser um pouco mais sábio, mais forte e mais livre do que fomos no dia anterior. A força de permanecer no presente. A mente humana tem uma tendência quase irresistível de se perder entre dois extremos: o passado que não volta e o futuro que ainda não chegou. Vivemos presos a lembranças que já não podem ser mudadas ou a preocupações que ainda não se tornaram realidade. E nesse movimento, deixamos escapar o único lugar onde a vida realmente acontece: o presente. Os estoicos enxergavam nisso uma das maiores causas da nossa inquietação. Para eles, a força da alma só pode ser encontrada no agora. Marco Aurélio escrevia: "Não viva como se fosse viver 10.000 anos. O destino está à sua frente. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom." Essas palavras revelam a urgência do presente. Não se trata de viver com pressa, mas de viver com consciência. O presente é o único espaço em que podemos agir, transformar, decidir. O passado já está escrito, o futuro ainda é incerto. Só o agora pode ser moldado. Quando nos apegamos ao passado, ficamos presos a ressentimentos, culpas e nostalgias. É como carregar correntes invisíveis que nos impedem de caminhar. Quando nos projetamos demais para o futuro, nos afogamos em ansiedade, tentando controlar o que ainda não existe. Em ambos os casos, desperdiçamos energia. A disciplina estoica nos chama a trazer a mente de volta ao instante presente, onde a vida pulsa de verdade. Estar no presente não significa esquecer a memória ou ignorar os planos, mas dar a cada coisa o seu lugar. A memória nos ensina, mas não deve nos aprisionar. O planejamento orienta, mas não deve nos consumir. O centro da vida está no agora. É aqui que podemos agir com virtude, tomar decisões sábias, exercitar a serenidade. O resto é apenas ilusão. Epicteto dizia que a liberdade está em não ser escravo das paixões e dos medos que nos afastam do momento. Permanecer no presente é exatamente isso. Não se deixar arrastar pelo que já passou, nem ser consumido pelo que talvez venha. É como manter os pés firmes no chão, enquanto o vento sopra de todos os lados. Quem está enraizado no agora não se perde. Na prática, esse exercício pode começar de formas simples. Ao realizar uma tarefa, concentre-se apenas nela, sem se perder em preocupações paralelas. Ao conversar com alguém, esteja inteiro na conversa, sem se distrair com o que virá depois. Ao enfrentar uma dificuldade, pergunte-se: o que está ao meu alcance agora? Essa pergunta traz clareza, corta a ansiedade e devolve a força do momento presente. A serenidade nasce dessa postura. Quando permanecemos no agora, o peso do passado se dissolve e a ansiedade pelo futuro se reduz. Descobrimos que podemos enfrentar qualquer coisa, desde que seja vivida passo a passo, instante a instante. É como atravessar uma longa estrada. Se pensamos apenas na distância total, nos sentimos esmagados. Mas se focamos em cada passo, a caminhada se torna possível. No fim, permanecer no presente é um ato de coragem e disciplina. É resistir à tentação de fugir da realidade e escolher habitá-la plenamente. É nesse instante, e somente nele, que podemos encontrar a paz. O passado é memória, o futuro é imaginação, mas o presente é vida. E quando a alma aprende a permanecer aqui, descobre que já possui tudo o que precisa para ser livre. O silêncio das comparações. Como vencer a inveja e a comparação constante. Poucas coisas roubam tanto a serenidade quanto o hábito de se comparar. Vivemos em uma era em que a vida dos outros parece sempre exposta, polida e perfeita, e isso intensifica um veneno antigo: a inveja.
Os estoicos sabiam que comparar-se constantemente é desperdiçar energia em algo que não depende de nós. O silêncio diante das comparações é, portanto, um dos maiores segredos para manter a disciplina da alma e viver em paz consigo mesmo. Marco Aurélio advertia em suas meditações que cada pessoa é um fragmento único do todo. Isso significa que não existe comparação justa entre indivíduos, porque cada um nasceu em circunstâncias diferentes, com talentos, desafios e caminhos próprios. A comparação é injusta por natureza, porque coloca lado a lado vidas que nunca poderiam ser medidas pelo mesmo critério. Ao reconhecer isso, o estoico corta pela raiz a ilusão de medir seu valor pela régua alheia. A inveja nasce quando olhamos para fora mais do que para dentro. Vemos conquistas, vitórias, bens ou até mesmo a felicidade aparente dos outros, e esquecemos de cultivar nosso próprio jardim. É como estar em um barco e gastar todo o tempo olhando para as velas dos navios vizinhos, enquanto o nosso barco segue sem rumo. O estoico, ao contrário, se concentra em seu leme. Ele entende que a única medida válida é o quanto está avançando em relação a si mesmo. Epicteto lembrava que não devemos desejar ter o que os outros têm, mas desejar ser quem somos de forma mais plena. O silêncio diante das comparações não significa ignorar os outros, mas libertar-se da prisão de medir o próprio valor em reflexos alheios. É aprender a olhar para a vida como ela é, sem precisar provar nada, sem precisar competir em tudo. Essa postura transforma a inveja em admiração e a comparação em inspiração. O grande problema da comparação é que ela nunca termina. Sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais talentoso, mais reconhecido. Se nossa paz depender de ser o mais em relação aos outros, viveremos eternamente inquietos. Já a serenidade estoica nasce quando entendemos que a verdadeira vitória é contra nós mesmos. Ser hoje mais sábio do que fomos ontem, mais sereno do que fomos no passado, mais livres do que já fomos. Praticar o silêncio das comparações exige vigilância diária. Significa, por exemplo, evitar alimentar constantemente a mente com imagens que só geram insatisfação. Significa redirecionar o olhar para o que já temos, cultivando gratidão em vez de carência. Significa lembrar, em cada momento de comparação, que o outro trilha seu caminho e nós o nosso. Esse lembrete, simples mas poderoso, dissolve a inveja antes que ela crie raízes. Marco Aurélio escrevia que a inveja é inútil porque não tira nada do outro, mas rouba tudo de nós: a tranquilidade, o foco, a clareza. Quando silenciamos as comparações, devolvemos à alma a liberdade de se medir apenas por sua própria evolução. Esse silêncio não é indiferença, mas sabedoria. É escolher onde colocar a atenção. É decidir que não vamos gastar vida tentando ser cópia de ninguém. No fim, vencer a comparação é recuperar a paz. É olhar para dentro e perceber que cada vida é incomparável. É aceitar que o único desafio real é crescer em direção à melhor versão de nós mesmos. É escolher, a cada dia, não alimentar a inveja, mas a gratidão. E quando esse silêncio se instala, a alma descobre uma serenidade que nenhum olhar externo pode roubar. O peso do supérfluo e a leveza da simplicidade. Vivemos em uma cultura que nos ensina a acumular objetos, títulos, experiências, conquistas. Acreditamos que quanto mais tivermos, mais completos seremos. Mas os estoicos sempre enxergaram nesse movimento um grande perigo: o peso do supérfluo. Aquilo que acumulamos sem necessidade não apenas não nos fortalece, como nos prende, nos consome e nos rouba a paz. Em contrapartida, a simplicidade traz leveza, clareza e liberdade. Sêneca dizia que pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja muito. Essa frase revela uma verdade profunda. O fardo da alma não está na falta, mas no excesso de desejos. O homem que busca constantemente mais nunca está satisfeito, porque sempre há algo que falta. O homem simples, por outro lado, encontra paz no essencial, porque reconhece que não precisa de tudo para viver bem. A disciplina da alma nasce justamente dessa percepção. Quando acumulamos coisas supérfluas, não adquirimos apenas objetos, mas preocupações.
Cada bem a mais é também uma responsabilidade a mais, uma fonte potencial de ansiedade. O medo de perder, a necessidade de manter, a comparação com os outros. Tudo isso torna a vida mais pesada. Os estoicos viam na simplicidade não uma pobreza forçada, mas uma riqueza de espírito. Libertar-se do supérfluo é abrir espaço para o que realmente importa. Marco Aurélio refletia que a vida de luxo é uma forma de escravidão, porque cria dependências. Se você precisa de banquetes diários para estar feliz, o dia em que não os tiver estará em miséria. Se você só se sente bem com roupas caras, viverá em eterna inquietação para mantê-las. Mas se a alma encontra contentamento no básico, alimento suficiente, abrigo, saúde e a virtude, nada poderá roubar sua paz. Essa é a leveza da simplicidade. Viver com pouco, mas viver livre. A simplicidade não significa negar os prazeres da vida, mas colocá-los em seu devido lugar. É apreciar o que se tem sem transformar isso em prisão. É poder desfrutar quando algo chega, mas também saber viver bem quando falta. É manter a mente treinada para não confundir necessidades com desejos. Essa habilidade protege a alma da ansiedade constante que nasce da busca desenfreada por mais. Na prática, cultivar a simplicidade pode significar revisar hábitos. Será que precisamos de tantas distrações para nos sentir vivos? Será que acumulamos compromissos, objetos e metas apenas para preencher vazios que nunca serão saciados dessa forma? O exercício estoico é cortar excessos e perceber como a vida se torna mais clara quando focamos no essencial. A simplicidade também nos devolve tempo. Quem acumula coisas supérfluas precisa dedicar energia para cuidar delas. Quem busca status vive preso a aparências. Quem persegue desejos intermináveis nunca descansa. Já a alma simples tem tempo para refletir, para viver o presente, para cultivar serenidade. Essa é a riqueza invisível que os estoicos tanto valorizavam. No fim, o peso do supérfluo é o que nos arrasta para longe da paz. Já a simplicidade é o que nos devolve a nossa essência. Ela nos lembra que a vida não se mede pelo que possuímos, mas pela forma como habitamos cada momento. A leveza nasce quando aprendemos a viver com menos, mas viver melhor. E essa leveza é a verdadeira liberdade, caminhar pelo mundo sem correntes, com a alma livre para ser plena em qualquer circunstância. O poder da disciplina silenciosa. A disciplina que realmente transforma não é aquela exibida em público, mas a que é cultivada em silêncio, no cotidiano, longe dos olhares. O estoicismo ensina que o verdadeiro crescimento da alma acontece quando ninguém está observando, quando as escolhas não são movidas pelo aplauso, mas pela coerência interna. A disciplina silenciosa é a força invisível que sustenta o caráter e molda a serenidade. Muitos acreditam que disciplina é sinônimo de rigidez externa, de regras duras seguidas para mostrar ao mundo força e determinação. Mas os estoicos sabiam que a disciplina mais valiosa é aquela que nasce dentro e se manifesta em pequenas ações consistentes. É o autocontrole no momento da provocação, é a paciência diante da frustração, é a escolha do silêncio em vez da resposta impulsiva. Nada disso precisa de plateia, mas tudo isso edifica a alma. Epicteto afirmava que ninguém pode se tornar sábio de um dia para o outro. O progresso vem com exercícios discretos, constantes, repetidos até se tornarem parte de quem somos. Essa disciplina silenciosa é como o trabalho de um escultor. Cada escolha, cada pensamento vigiado, cada reação contida é um golpe de cinzel que vai esculpindo a fortaleza interior. De fora, pode parecer lento ou invisível, mas dentro, uma grande obra está sendo formada. Marco Aurélio viveu como imperador cercado de poder e tentações de vaidade. Ainda assim, escrevia em suas meditações lembretes para si mesmo, como quem tem consciência de que a verdadeira batalha era interna. Ele não buscava aplausos, mas consistência. Sua disciplina silenciosa o mantinha sóbrio em meio ao excesso, firme em meio às pressões, sereno em meio às crises. Esse exemplo mostra que o poder da disciplina não está em ser notado, mas em ser vivido. A disciplina silenciosa também é um antídoto contra a instabilidade.
Quem depende da validação externa vive oscilando conforme a aprovação ou crítica dos outros. Quem cultiva a disciplina em silêncio, no entanto, não precisa desse combustível. Sua força não vem de fora, mas de dentro. Por isso, sua serenidade é estável, sua vida é sólida, sua mente é clara. Essa independência é um dos maiores frutos da filosofia estoica. Na prática, essa disciplina se manifesta em rotinas discretas: acordar cedo para refletir, revisar o dia antes de dormir, manter a mente vigilante sobre os próprios pensamentos. São exercícios que não chamam atenção, mas constroem lentamente uma alma mais forte. O poder está justamente na constância invisível. Assim como o rio, que escava pedras ao longo dos anos sem pressa e sem alarde, a disciplina silenciosa molda o espírito sem precisar de ruído. Essa forma de disciplina também nos protege da armadilha da aparência. Quantos tentam parecer virtuosos sem realmente cultivar virtude? Quantos buscam reconhecimento por atos que não refletem sua essência? O estoico sabe que a disciplina verdadeira não precisa ser vista, porque seu valor não depende de testemunhas. O prêmio não está em aplausos, mas em viver alinhado com a razão e a natureza. No fim, o poder da disciplina silenciosa está em sua autenticidade. É ela que dá firmeza em tempos de crise, que sustenta a serenidade em meio ao caos, que mantém a alma intacta mesmo quando o mundo exige máscaras. É nesse silêncio que a força real é construída. Não para impressionar os outros, mas para ser livre dentro de si mesmo. E essa liberdade, invisível e silenciosa, é a maior vitória de todas: serenidade. O triunfo da alma disciplinada. A serenidade não é um ponto de partida, mas o fruto final de uma jornada. É o triunfo silencioso da alma que aprendeu a se disciplinar, que venceu as batalhas invisíveis, que escolheu a virtude em vez do prazer imediato, que enfrentou a si mesma sem medo. A serenidade é a colheita de todas as pequenas escolhas diárias, de cada renúncia consciente, de cada momento em que a razão venceu o impulso. É, em essência, a vitória da liberdade interior. Muitos confundem serenidade com sorte ou circunstância favorável. Pensam que só é possível estar em paz quando a vida está em ordem, quando não existem problemas, quando tudo está como se deseja. Mas os estoicos mostraram que essa é uma ilusão frágil. A verdadeira serenidade não depende do que acontece fora, mas da forma como aprendemos a responder por dentro. Por isso ela é conquista, e não acaso. Marco Aurélio, mesmo diante de pestes devastadoras e guerras constantes, encontrava em sua disciplina da alma um refúgio impenetrável. Epicteto, nascido escravo, ensinava que ninguém poderia roubar sua paz porque sua mente era livre. Sêneca, cercado de conspirações e incertezas, escrevia cartas para lembrar que a calma não está na ausência de dificuldades, mas na clareza de quem não se deixa arrastar por elas. Esses exemplos provam que a serenidade é o ápice da vida filosófica, o estado de quem domina a si mesmo. A alma disciplinada não é fria, mas firme. Não é indiferente, mas lúcida. Sente dor, mas não se deixa esmagar por ela. Enfrenta perdas, mas não perde o equilíbrio. Vive em meio ao caos, mas mantém clareza suficiente para agir com sabedoria. A serenidade é, portanto, o sinal visível de uma força invisível. É o reflexo externo de um trabalho interno constante e silencioso. Esse triunfo não é alcançado em um único gesto grandioso, mas em pequenos atos diários. É no silêncio de cada manhã, quando se prepara a mente para o dia. É no domínio de cada impulso, quando se escolhe a calma em vez da raiva. É na aceitação do que não se pode mudar, sem desespero. É na coragem de enfrentar a si mesmo, mesmo quando a verdade é desconfortável. Cada ato desse tipo é um tijolo na construção da serenidade. A serenidade também é contagiosa. Uma alma disciplinada se torna exemplo para os que a cercam. Sua calma inspira, sua firmeza conforta, sua clareza ilumina. Essa é a força silenciosa que os estoicos legaram ao mundo. A prova de que o verdadeiro poder não está em conquistar exércitos ou riquezas, mas em conquistar a si mesmo. A serenidade é a coroa invisível de quem se tornou livre por dentro. No fim,
A serenidade é o triunfo porque encerra o ciclo da disciplina da alma. Ela mostra que todo esforço valeu a pena, que cada escolha consciente construiu algo sólido e duradouro. Não é uma serenidade estática, mas uma força dinâmica, capaz de atravessar tempestades sem se abalar. É a vitória silenciosa de quem compreendeu que não pode controlar o mundo, mas pode governar a si mesmo. E esse triunfo não é reservado a poucos. Ele está ao alcance de todos que decidem, dia após dia, cultivar a disciplina interior. A serenidade é a prova viva de que a alma, quando disciplinada, se torna invencível. É o maior legado que podemos deixar a nós mesmos: viver em paz, livres por dentro, independentemente do que a vida trouxer. A vitória silenciosa da alma estoica. A disciplina da alma não é um caminho rápido, nem uma promessa de uma vida sem dores. É, antes, a arte paciente de moldar a si mesmo, até que a serenidade se torne natural, até que o mundo externo já não tenha o poder de roubar sua paz. Essa jornada, tantas vezes invisível para os outros, é o maior triunfo que alguém pode alcançar. Tornar-se senhor de si, viver de acordo com a razão e a virtude, e carregar dentro de si uma calma que nada pode abalar. Os estoicos sabiam que o destino é incerto, que a vida é cheia de perdas, imprevistos e dores. Mas também sabiam que, mesmo diante daquilo que não controlamos, há um espaço de liberdade que ninguém pode tocar: nossa mente. É ali que mora a disciplina da alma, é ali que a serenidade floresce. Quando aprendemos a aceitar o que não depende de nós, a dominar nossas reações e a cultivar a virtude, descobrimos que já temos tudo o que precisamos para viver bem. Essa vitória é silenciosa porque não precisa de aplausos. Ela não se mostra em conquistas externas, mas em pequenos gestos cotidianos. A calma diante da provocação, a paciência diante da demora, a coragem diante do medo, o silêncio diante da fúria. São nessas escolhas discretas que se ergue uma fortaleza interior. Aos olhos do mundo pode parecer pouco, mas para a alma é tudo. A serenidade, conquistada pela disciplina, transforma a forma como enxergamos a vida. O que antes parecia insuportável se torna suportável. O que antes parecia perda se revela como aprendizado. O que antes era visto como caos se transforma em fluxo natural. É como se os olhos, antes embaçados pela ilusão, passassem a ver com clareza. E essa clareza não apenas alivia a dor, mas dá sentido a ela. No entanto, essa conquista não é um fim em si. É um caminho que precisa ser renovado a cada dia. Assim como o corpo precisa de exercício constante para se manter saudável, a alma precisa de disciplina contínua para permanecer serena. O treino nunca acaba, porque a vida nunca deixa de nos testar. Mas é justamente nesses testes que a disciplina prova seu valor, e a serenidade revela sua força. Ao final dessa reflexão, fica claro que a maior vitória não é conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo. Essa é a lição que Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca nos deixaram, e que continua tão atual quanto na antiguidade. Porque os cenários mudam, as tecnologias mudam, mas a alma humana continua enfrentando os mesmos medos, as mesmas tentações, as mesmas batalhas internas. E a resposta continua sendo a mesma: disciplina, virtude e serenidade. O triunfo estoico é silencioso porque não precisa de reconhecimento externo. Ele é sentido no coração de quem o pratica. Ele se manifesta na paz que persiste mesmo em meio à dor, na clareza que permanece mesmo em meio à confusão, na liberdade que resiste mesmo em meio à prisão. Essa é a vitória da alma disciplinada. Uma vitória que não pode ser roubada, que não pode ser destruída, que não depende de nada além de você mesmo. E assim, ao encerrar essa jornada, a mensagem que ecoa é simples, mas poderosa. A serenidade não é um acaso, é uma escolha. Não é um presente do mundo, é uma conquista da alma. E todo aquele que decidir caminhar por esse caminho descobrirá, um dia, que já possui dentro de si a vitória mais valiosa de todas: a paz inabalável.